Primeiro desafio do Renato Gaúcho é o Palmeiras e ele já vai mudar o time para encarar o campeão paulista. Aliás, quase que o Vasco pega uma sequência de campeões estaduais. 60 milhões em caixa. O que mais tem aí pela frente? Vamos debater tudo isso e muito mais agora? Então já chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo. Comenta a tua expectativa para a estreia no Campeonato Brasileiro do Renato Gaúcho, né? Porque estamos indo para a 5ª rodada. Compartilha com os seus amigos e se você é novo, se inscreve no nosso canal. Pintou a função hype? Hypa o vídeo também, porque ajuda demais o fanático vascaíno. Bom, direto e reto falando sobre Vasco e Palmeiras. Logo na abertura falei, olha, por pouco, o Vasco não pegou na sequência 4 campeões estaduais. Palmeiras é o próximo adversário, quinta-feira, São Januário. Domingo que vem é o Cruzeiro, campeão mineiro. Na sequência tem o Fluminense, que ficou com o vice-campeonato, perdeu nos pênaltis para o Flamengo. E o Grêmio, no Rio de Janeiro, campeão gaúcho. Ou seja, o Vasco nos 4 próximos jogos, por pouco, não pegou os 4 campeões estaduais. Ah, Fábio, mas o que isso significa? Que são 4 times fortes. Mesmo o Fluminense tendo perdido nos pênaltis para o Flamengo, um jogo muito ruim tecnicamente, foi uma final muito ruim, mas o Fluminense tem a sua força, eliminou o Vasco, inclusive, dentro da competição. Ah, mas ano passado o Vasco eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. Verdade, mas era um outro Vasco, né? Aliás, eu espero um outro Vasco já a partir de quinta-feira. O Renato tem feito alguns testes na equipe, né? Vai fechar a cozinha, é fato. Nós vamos ter um time diferente já a partir de quinta-feira do que vinha sendo escalado pelo técnico Fernando Diniz. O Renato deixou isso muito claro na sua coletiva de apresentação. Ele vai virar a página, mas ele vai olhar para trás olhando os erros que foram cometidos. Então ele vai fechar o time do Vasco porque se faz necessário ter um time mais consistente defensivamente. E para isso, não está descartada a possibilidade de 3 volantes. O Barros pode ser barrado, o Hugo Moura entrando no meio-campo, com o Tietê e Thiago Mendes, Rojas ou Nuno como armador e 2 atacantes mais à frente. Pode ser um de força, como o David, e um de velocidade, que é o Andrés. Podem ser 2 de velocidade, Andrés e Brenner. Pode ser um de velocidade, mais um dentro da área, mais de menos movimentação, Andrés e Spinelli, enfim, são opções que tem o técnico Renato Gaúcho. Fato é que o time precisa levar menos gols e ter a sua defesa mais protegida. Ah, Fábio, mas o Hugo Moura não é o jogador dos nossos sonhos. Ah, Fábio, o Tietê não é aquele jogador que dê consistência, mas precisa dar qualidade ao meio-campo. Eu não barraria o Barros. Eu, Fábio Azevedo. Colocaria um sistema com 3 volantes? Colocaria, mas não barraria o Barros. Hugo Moura, Barros e Thiago Mendes. Ah, mas o Barros falhou na final da Copa do Brasil. Ah, mas o Barros falhou no último jogo contra o Fluminense. Cara, é um garoto que vai oscilar. E ele precisa de cada vez mais confiança para render, porque ele é bom jogador. E ele tem personalidade, isso é importante. Mas tenho certeza que o Renato vai saber trabalhar e melhorar a performance do Barros, né? Na frente, a dúvida. David, que jogou bem contra o Fluminense, é um nome que agrada ao Renato Gaúcho. A gente perde o 9 fixo, mas ganha em força, ganha em arranque e chegada no gol. Fato é que o Renato vai mudar o time. Que tal essa formação? E me parece que pode ser para quinta-feira, já que ainda tem treinamento hoje, terça e quarta. Léo Jardim, PH, Saldível ou Cuesta, vamos ver quem ele vai escalar ali. Robert Renan e Piton, Hugo Moura, Tietê, Thiago Mendes e Nuno. Eu iria com Rojas. Andrés e David. Essa me parece a formação que o técnico Renato Gaúcho vai colocar em campo quinta-feira. Obviamente que ainda tem outros dias de treinamento. Bom, para fechar o nosso vídeo aqui, falar sobre a auditoria que constatou, né, no levantamento feito, no estudo feito, e a Justiça tem esses detalhes todos,
O Vasco fechou o ano de 2025 com 60 milhões de reais em caixa. Aí alguém vai falar assim, pô, mas então por que precisava pensar no novo DIP, né, que é o novo empréstimo? Pensar, você pode pensar, se você vai executá-lo ou não, é outra questão. E por que terminou com esse valor? Ah, teve a venda do Ryan, ainda não foi contabilizada. Ela vai entrar nesse trimestre. Se já entrar parte ou a integralidade do valor nesse trimestre, porque é feito a cada 3 meses o balanço. Deve-se muito ao avanço na Copa do Brasil e à premiação da Copa do Brasil como vice-campeão. Então, por isso, nesse momento, até onde eu sei, o empréstimo está descartado. Ontem, até no grupo do WhatsApp VIP, que eu convido você a participar, porque tem muitos benefícios por lá, o Aníbal Souza levantou o seguinte tema, ele falou, Fábio, será que a demora do patrocinador master também não tem a ver com a negociação, com a venda da SAF? Né? Um novo investidor pede para segurar, para negociar melhor. Olha, não acho um pensamento errado, não. Mas eu contrapus da seguinte forma, eu falei, bom, Aníbal, vamos pensar juntos. E se o Vasco realmente tomar essa decisão? Não é um perigo, porque você vai ficar quanto tempo sem um patrocinador master? Porque a negociação ainda continua com o Marcos Lamáquia. Digamos que ela leve mais 2, 3, 4 meses. Você vai passar um semestre inteiro sem um patrocinador master? Sonho, ter a camisa limpinha, mas o mundo real não permite isso. Eu acho que passa muito pelas escolhas, pelo mercado que retraiu, diminuiu muito das ofertas, né? As próprias bets também diminuíram, mas acho que o Vasco terá um patrocinador master. Vou em busca dessa informação até mais aprofundada. Irá atrás de um patrocinador master ainda ou anterior ao fechamento com o novo investidor, que deve estar alinhado, sim, com esse movimento. Agora, 70 milhões na camisa por ano, não dá para descartar, não dá para abrir mão. Agora, cadê os 70 milhões? Quem paga 70 milhões? 60, 50? Qual o valor o Vasco? Até que faixa o Vasco vai atrás? São temas para nós debatermos. É isso aí, rapaziada, e essas foram aí as últimas atualizações do Vasco da Gama. Renato Gaúcho vai ter a sua estreia aí na próxima quinta-feira. O Vasco recebe o Palmeiras em São Januário, dia 12, e vai enfrentar aí a equipe paulista, campeã do Campeonato Paulista, em mais uma rodada pelo Campeonato Brasileiro. Estreia do técnico Renato Gaúcho no comando do Vasco, e ele vai ter aí a oportunidade de conquistar a primeira vitória para a equipe do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda não venceu na competição e precisa somar pontos nessa sequência de Campeonato Brasileiro. O Vasco vai ter uma sequência dura, adversários que estão muito bem aí na temporada, como o Palmeiras, o Cruzeiro, campeão mineiro, o Fluminense, o Grêmio. Então, a equipe precisa se organizar, precisa fechar a casinha aí, como falou o Fábio Azevedo, e o Renato Gaúcho, ele entende muito disso, né? Ele entende muito de organizar a equipe defensivamente, principalmente, é onde o Vasco tem uma deficiência maior e precisa se organizar para parar de tomar gols, principalmente dentro de casa. O Vasco não vem jogando bem dentro de São Januário, então precisa dessa reação nesse momento. Renato Gaúcho aí que deve fazer mudanças na equipe do Vasco, vai colocar o seu estilo aí de jogo em prática, deve aí entrar com 3 volantes para essa partida aí contra o Palmeiras. A tendência é que o Vasco entre com o Thiago Mendes, com Tietê e com Hugo Moura, para ter uma consistência defensiva melhor. Vasco vai ser um time mais sólido com relação aos jogos anteriores, onde era comandado por Fernando Diniz. O Vasco era um time que acabava se expondo muito na sua defesa, porque era um time que tinha um estilo de jogo mais ofensivo. Então, Renato vai tentar corrigir isso aí e aplicar essas mudanças no comando do Vasco, rapaziada. E o Renato, ele tem muita experiência e ele tem currículo para isso, né? Para ter o aval da diretoria do Vasco para fazer o seu trabalho. Ele que é o técnico mais vitorioso do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Renato é o treinador que mais venceu jogos
dentro do futebol brasileiro. São 282 vitórias desde 2016, onde ele comandou aí equipes como o Grêmio, Fluminense, Flamengo e agora o Vasco da Gama. Fora os títulos aí conquistados pelo Renato, entre eles aí uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa e 5 campeonatos gaúchos. Então, o Renato Gaúcho aí ele chega num momento imprescindível aí para o Vasco. O Vasco precisava do seu treinador com urgência e ele chega para assumir o comando do Vasco e procurar tirar o Vasco dessa situação. Então é isso, um treinador muito experiente, uma bagagem grande no futebol brasileiro. Estamos aí muito confiantes para que o Vasco se recupere nessa sequência, rapaziada. Tamo junto. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder nada do Vascão. Tamo junto. Saudações vascaínas.